Da série Os Cinco Elementos, os Cinco Movimentos. Não perca o restante dos movimentos, o restante da série. Para isso, se inscreva no canal, curta o vídeo e acompanhe as novidades. Vamos iniciar hoje com o movimento fogo. Por que sempre eu prefiro movimento a elemento? Porque afinal todos os movimentos são vivos. Quando a gente fala de natureza, seja fogo, madeira, água, metal ou terra, tá tudo ali em movimento o tempo todo, né? A natureza, assim como o nosso organismo, mesmo dormindo, está tudo ali em funcionamento, um turbilhão. E o movimento fogo, muito relacionado com algumas atitudes, personalidades, com o nosso organismo, com a nossa biomecânica, com a nossa fisiologia. Assim como todos os movimentos da natureza, eles estão correlacionados diretamente com o nosso corpo, que faz parte dessa natureza. Então a gente vai começar falando do movimento fogo, que é representado pelo coração. Olha só, então, o coração e o movimento fogo. Nós vamos fazer esse paralelo e a gente usa alguns cosméticos no Entendendo Face Terapia para movimento fogo, para reflexologia facial. E por que que a gente não usa outros para equilibrar os elementos e os movimentos corretos, né, de acordo com o que a pessoa precisa? É o atendimento personalizado dentro da medicina chinesa, baseado nos cinco movimentos, porém um tratamento aí que vai tratar personalidade, comportamento, vai equilibrar as emoções, além da beleza que os cosméticos naturais nos trazem. Como víscera, a gente tem o intestino delgado, que separa o puro do impuro, né? Cada movimento tem um órgão, que aqui no caso o movimento fogo é coração, e uma víscera, que aqui é o intestino delgado. Então ele separa o puro do impuro. E quando você tem um desequilíbrio no intestino delgado, você não consegue separar o que é bom e o que é mal para a sua vida, né? Então, você perceba aí os seus envolvimentos, principalmente com pessoas, né? Se você consegue entender ali o que é bom e o que não é para você, né? Tem gente que demora para entender, para separar o joio do trigo, então provavelmente pode ter um desequilíbrio aí nessa no intestino delgado, né? Esse desequilíbrio energético dos cinco movimentos. O movimento do fogo é de ascensão, né, para cima. Então, quando a gente tem um movimento fogo muito desequilibrado e excessivo, a gente costuma ter essa, por exemplo, a pressão alta, né? É um movimento yang que já é para cima, ele sobe, dá dor de cabeça, dor na nuca, pressão alta. Então, por quê? Porque o coração ele está diretamente relacionado com a circulação sanguínea, assim como o movimento fogo. E a sua cor é o vermelho. As cores sempre têm características também, até dentro das escolhas que a gente faz de roupa, ou das necessidades que a gente tem de usar alguma cor de roupa, por exemplo, está também relacionado aqui com o nosso movimento fogo. A emoção é a alegria, né? O som é o riso. Então, as pessoas que estão em desequilíbrio, geralmente muito eufóricas, né? Aquela euforia, aquela coisa louca, né? Quando é excessivo. Então, é um desequilíbrio, né? Porque a gente equilibrado, a gente tem alegria. O odor do fogo é queimado. A estação do fogo é verão. Olha o movimento de Yan para Yin. O clima do fogo é o calor. No dia, nós temos o pico do Yan, que é meio-dia, que é o elemento fogo ali, né? O pico do sol. E a gente tem meia-noite, que é o pico do Yin, né? Então, o dia, assim como o dia, ele caminha do Yan para o Yin, caminhando em elementos também, em movimentos diferentes. Nós também, o nosso organismo também caminha do Yang para o Yin. E
percorre todos esses movimentos. E quando esses movimentos, um deles está em desequilíbrio, então começam a causar algumas disfunções no nosso corpo e até doenças. Então, por isso, a gente estuda aqui voltado principalmente para a face, essa medicina chinesa, né? Com reflexologia facial, com leitura da face, o que a espinha não para de nascer ali, né? Por que será que tem uma mancha aqui? E assim a gente vai fazendo essa leitura. As rugas, as marcas de expressão em locais específicos também têm significados específicos. Formatos de rosto têm seus significados também. O sabor do fogo é o amargo. Aqui, como eu falei, né, o máximo da energia yang, do crescimento, né? Então, é como o fogo queimando ali, né? O fogo em movimento. E o fogo fora de controle no nosso organismo, por exemplo, ou na natureza, vai causar desequilíbrios também. Temos aí a personalidade. Como é uma personalidade de pessoa que tem um movimento fogo equilibrado, né? Ele é alegre, não é eufórico, aquela coisa doida. Uma pessoa alegre, uma pessoa líder, uma pessoa que gosta de palco, sabe aquele que é o coach? É o movimento fogo naturalmente. Ele é rápido, né? O fogo não é rápido, ele não se alastra rápido. Então, a pessoa tem uma rapidez, né? A pessoa age no pensamento, na maneira de falar, geralmente gesticula muito. Aqui eu não escrevi, mas rói muita unha também quando está em desequilíbrio, né? Então ele é cordial, é aquela pessoa que chega e todo mundo olha, porque ele é iluminado, né? O fogo. E quando ele tem o excesso ou a deficiência, então aí acontecem os excessos muito além do normal, né? Por exemplo, então a alegria é a emoção do elemento fogo. Se ele está em deficiência, então ele fica muito cabisbaixo. Se ele está em excesso, então ele fica muito eufórico, fora do normal, né? Então é muito rápido para falar, ele já é rápido, ele já fala muito, então ele vai falar muito mais rápido se ele tiver em excesso. Se ele tiver em deficiência, também pode ser triste, né? A tristeza que está lá do outro lado dos elementos também, que a gente vai falar mais para frente, mas também pode ser uma deficiência do fogo aqui. Ele tem tendência, então, a vícios, a exageros, a prazeres, a querer os prazeres da vida excessivamente, então, e daí ele cai nos vícios, né? Se estiver aí com excesso, se estiver em desequilíbrio. Conta os fatos e aumenta os fatos, né? Porque como fala muito, é rápido demais, às vezes pensa e vai falando e vai inventando alguma coisa, é o excesso do movimento fogo. Em deficiência, então, ele fica mais apagado, fica triste, fica cabisbaixo, tem desânimo, fica mais letárgico. E o que a gente faz? A gente tem que equilibrar esses 5 movimentos, né? Então, a gente tem algumas doenças aqui, né, específicas do movimento fogo. Como ele trabalha com circulação sanguínea, então temos palpitação, pressão alta, muito excesso de transpiração, a insônia, aquela pessoa que não dorme, mas ela está agitada o tempo todo, né? Ela acorda muito fácil. Alteração da fala, ansiedade, porque o excesso dessa energia, desse fogo, desse movimento, também gera ansiedade. Uma má circulação no sangue, todas as doenças relacionadas ao coração, não, a gente tem uma diferencinha, mas a maioria que envolve o funcionamento do coração, a circulação sanguínea está relacionado com o coração, tá? Pressão alta também. O coração é o que recebe todos os nossos sentimentos, as nossas emoções primeiro, né? Depois, cada órgão tem a sua emoção, o seu sentimento, né? Só que o coração, ele é o que recebe todos ali primeiro, né? Então, ali é um turbilhão. A gente tem que ter um equilíbrio para conseguir manter o nosso coração aí. Não é à toa que o coração, aquele coração, né? O modelinho do coração é representado aí na paixão, no amor,
no cupido, né? Porque é o coração que recebe todas as descargas emocionais primeiro. E no Entendendo Face Terapia, a gente estuda a reflexologia facial dentro dos 5 movimentos. Então, aqui eu tenho a representação dos 5 movimentos. Aqui, o número 5 representando o coração e as regiões aqui onde o coração pode estar mostrando alguma coisa para a gente. O número 6 aqui, o intestino delgado. Então, os pontos em vermelho são representados aqui, é o coração fazendo essa representação. Então, se eu tenho alguma mancha muito vermelha direto, ou uma espinha direto que nasce na ponta do nariz, por exemplo, eu posso estar relacionando com desequilíbrio do coração, com desequilíbrio ali no movimento fogo. Além dessas percepções, entendendo face terapia, nós temos aqui um jogo, né? Que eu falo que é um jogo para ficar lúdico, mas a anamnese é feita com cartas de baralhinho, tipo lâminas. Então você vai perguntando, a pessoa vai respondendo, você vai colocando pontos aqui: fogo, terra, metal, água, madeira, e de acordo com a quantidade de pontos que tiver maior em algum, a gente identifica ali um desequilíbrio. E como tratar? Então aí a gente tem as fichas com óleos essenciais, com argilas, como vai tratar na face, né, para o cliente fazer em casa, ou para ser atendido, né, ou para você que quer um autoconhecimento e se tratar, e tudo com coisas simples, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um rejuvenescedor feminino. Então, aqui esse rejuvenescedor vai harmonizar fogo, água e madeira. Aqui nós temos óleo de rosa mosqueta, óleo essencial de gerânio e óleo essencial de copaíba. As flores representam o movimento fogo, né? Porque imagina a rosa principalmente. A rosa, quando ela abre aquele botão, ela representa o movimento fogo, ela representa o coração ali, né? Então, todas as flores, né? Elas representam o coração. Então, as flores geralmente são muito utilizadas para equilibrar o movimento fogo. Então, imagina colocar óleo essencial de flores, né? Em um cosmético que você pode usar, em um borrifador, um aromatizador de ambiente, ou fazer uma bomba facial para passar no rosto, já pensando também na reflexologia facial, que a face tem todos ali os órgãos na face que vão captar essas partículas, esses princípios ativos dos óleos essenciais, né? Aqui temos, por exemplo, um tônico de rosas, como eu falei que a rosa movimenta ali o nosso coração, equilibra o nosso coração, vai harmonizar então o movimento, vai harmonizar o nosso movimento fogo, o coração. Então aqui botões de rosa, água e um pouco de óleo de coco. Aqui são exemplos de tratamentos que a gente traz no Entendendo Face Terapia. Então, eu tenho as fichas prontas e a aprendizagem de poder fazer também a sua própria ficha, claro. Então, temos aqui água de coco. A água de coco ela equilibra o yin e o yang. O coco fica lá no coqueiro, lá no alto, né? Olha, é o yin, a água, lá no alto em contato com o céu. Então, olha que coisa mais linda essa água de coco, tão cheia de nutrientes, poder trazer para a gente o nosso equilíbrio. Nosso equilíbrio está na natureza, gente. O nosso equilíbrio está na natureza. Então, essa água de coco, ela borrifada no rosto, por exemplo, ali temos a reflexologia, temos todos os pontos do corpo, né? Ela vai ser ali uma água termal, ela vai trazer um equilíbrio para o seu movimento. Olha que legal, então, com coisas simples, a gente conseguir se harmonizar, né, com coisas da própria natureza. Aí a gente tem os sprays vibracionais, que também vêm no Entendendo Face Terapia, algumas receitas, né? Mas para você, por exemplo, que já sabe que as flores fazem um bom equilíbrio, já pode fazer um spray vibracional com alguma flor que você goste, né? Não precisa ser rosa especialmente.
Escalda-pés, nós temos também algumas receitas de escalda-pés para equilibrar esses movimentos, para equilibrar o yin e o yang. Então, o escalda-pés por si, a água quente, o sal, ele já é bom, mas a gente tem então especificamente para cada caso, para cada desarmonia, tá? Então, gente, esse é o Movimento Fogo. Eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o link aqui da jornada Entendendo Face Terapia para vocês gratuitamente. São 3 aulas que fala bem detalhado sobre os movimentos, sobre o yin e o yang, sobre a reflexologia facial um pouco, entendendo face terapia. Então, curtam aí, acessem o canal, se inscreva, curta e acompanhe as novidades e compartilhe com quem gosta. Beijinhos de luz a todos.